Pouco no primeiro bloco a gente trouxe aqui a fala na íntegra, então, do deputado, e ele dizendo: eu deveria ser preso, eu deveria ser preso. Vou trazer essa questão agora para os nossos debatedores. Começa com o Tiago. Essa fala justifica a operação da PF na casa do parlamentar? Luciana, primeiro, é sempre bom reforçar o quão lamentáveis foram os atos no 8 de janeiro, toda aquela depredação. Eu estive na Câmara dos Deputados logo no dia 9, na segunda-feira, e pude ver ali com meus próprios olhos, a devastação que foi, que essas invasões do dia 8 causaram ali na Praça dos Três Poderes. E também não podemos negar aqui, já temos várias provas de que havia ali alguns militares, pessoas próximas ao presidente Jair Bolsonaro, que estavam, de fato, tramando a possibilidade de um golpe de Estado, de emitirem ali resoluções via presidência da República que enfraqueceriam o TSE e por aí vai. Então, tudo isso, obviamente, é lamentável, tem que ser punido, combatido, para que não volte a acontecer no país. Agora, junto a essa trama que de fato ocorreu e a toda essa depredação de patrimônio público que houve no dia 8 de janeiro, nós tínhamos também inúmeras pessoas que se reuniram por motivos que eu não compactuo, mas que se reuniam em portas de quartéis e que ficavam lá acampadas, como foi falado mais cedo aqui pelo Meirelles, dando ali bom dia para pneu, cantando hino para não sei o quê, e que a gente tem que separar quem estava fazendo uma manifestação que você pode não concordar com o teor, como eu não concordava, mas que as pessoas têm o direito de livre manifestação no país, desde que não impeçam ali o ir e vir de outros, desde que não vandalizem patrimônio público e tudo mais, de quem estava, de fato, tramando um golpe de Estado aqui no Brasil. E o que nós tivemos foram inúmeras desses acampamentos e pessoas que ajudaram quem estava nesse acampamento, dando comida, dando coberta, esse tipo de coisa. As pessoas que estavam ajudando quem estava nesse acampamento, independente de eu simpatizar ou não com o tema que eles defendiam, por você doar comida, você doar alguma coisa, você deveria ali fazer parte de uma acusação de crimes contra atentado ao Estado de Direito no Brasil. Eu acho que alguns desses casos são uma certa extrapolação que prejudica e enfraquece até a punição daqueles que realmente estavam tramando um crime um atentado contra o Estado de Direito no Brasil. O caso desse deputado de Goiás, pelo que eu vi da fala dele, estava ali fazendo, como a gente vê inúmeros deputados de diferentes matizes ideológicas fazendo, um pouco ali sendo eloquente no discurso dele, fazendo uma alusão de que ajudou, enviou ali comida para esse acampamento e agora foi incluído nesse inquérito, aí, nessa operação da Polícia Federal. Se existirem outras provas de que, de fato, ele atuou, não no grupo que estava simplesmente se manifestando, mas no grupo que estava se organizando para fazer um atentado ao Estado de Direito no Brasil, acho que ele deve ser punido. Agora, se ele financiou, ou se ele doou alimentos para quem estava acampado, acho que é uma forçação de barra, incluir aí num crime tão grave como atentado ao Estado de Direito, e que, a meu ver, enfraquece, inclusive, a punição daqueles que, de fato, estavam tramando um golpe ou algo nessa linha. No início ele fez uma fala confusa em plenário, dizendo: deveria me prender, eu concordo com essas pessoas. Depois ele veio justificando que ele estava falando sobre os acampamentos e não sobre as pessoas que invadiram ali a Praça dos Três Poderes. Mas agora a PF está em poder do celular dele, Renato. Eu não canso de me surpreender, com as voltas aí que a Terra Redonda dá, né? Pensa o seguinte, o cara virou um filântropo daquela pessoa que gritava nas tribunas, e postava os TikToks nas suas redes sociais aí, com aqueles enquadramentos. Ele virou um filântropo preocupado com a alimentação daquelas pessoas que estavam coitadas, na frente dos quartéis defendendo algo ilegal. Porque aí, Thiago, acho que nós podemos discutir qual é o tamanho da pena. Agora, defender publicamente a deposição de um presidente eleito é crime. Ele pode ou não invadir a sede dos Três Poderes. Acho que tem diferença aí da pessoa que trama e de quem só é massa de manobra. Acho que é essa a diferença.
mas é crime. E crime tem que ser punido. O que me espanta só é a quantidade de valentões que depois arregam pro Xandão. Porque é disso que a gente está falando aqui. Nós estamos falando de pessoas que são valentões nas redes sociais e que depois, quando tem que ser adultas, quando tem que ser responsáveis pelos próprios atos, amarelam. É disso que nós estamos falando. Ana Amélia. Olha, de fato, essa argumentação do Renato, ela chama atenção por isso. O medo é o maior inimigo do homem. É também na política. Então, o receio de uma condenação que possa chegar, eventualmente, uma cassação de mandato, por exemplo, e mais uma condenação pelo Poder Judiciário nessa investigação que a Polícia Federal está fazendo. A questão é que num país radicalizado ideologicamente, ele acabou na radicalização também dos sistemas institucionais. O próprio Poder Judiciário, em alguns casos, há um excesso de zelo. E aí isso atrapalha um pouco a respeitabilidade institucional do nosso país. É claro que esses valentões, como disse o Renato, acabam ficando gatinhos, né, diante da iminência de uma condenação ou de um processo que seja sério. Agora, precisamos que o Estado democrático de direito prevaleça e que a defesa, ele tenha todo o amplo direito a essa defesa para justificar o que aparentemente é injustificável. Muito bem, Alessandro. Bom, primeiro, Lu, primeiro desculpa que no primeiro bloco eu não dei boas-vindas aos meus colegas aqui hoje do grande debate. Olha, vamos por partes. Em primeiro lugar, eu acho que no discurso dele ele se adiantou, né? Quando ele fala, olha, eu financiei, venham me prender, eu acho que tinha ali já um indício muito claro que ele tinha participação, ou seja, ele sabia disso e ele se adiantou aos fatos. Simplesmente ele disse ali, depois ficou meio parecendo que era uma coisa confusa, mas o que esse deputado fez foi adiantar os fatos, ou seja, provavelmente já havia indícios de que esse sujeito tinha participado, financiado de alguma forma com relação aos atos do dia 8/1. Portanto, o que está acontecendo agora é a investigação andando, caminhando, e aí ele tem que explicar algumas coisas. Se pagou, pagou o quê? Da onde veio o dinheiro? Né? Mais alguém participou disso? E aí vai se descobrir se teve ou não participação, e conforme o nível de participação dele, ele pode, logicamente, ser condenado. Agora, o retrospecto deste deputado não é dos melhores, né? É um deputado que já falou para vereador que daria um tiro na cara, é um deputado que um pouco antes do segundo turno disse que iria pegar em armas caso o Lula vencesse a eleição, é um deputado que tem um monte de confusão, com direito inclusive à acusação de homofobia. Então, é um deputado, levando em conta aí o que o Renato disse, é um deputado que realmente grita muito e sempre gritou, é uma espécie de protótipo de Bolsonaro. Eu costumo sempre dizer o seguinte, quando você tem esse tipo de situação, onde um sujeito, nitidamente, no caso desse deputado, ele não tem nenhuma tradição de defesa da democracia ou aceitar a democracia, esses também não devem participar do processo democrático. Então, eu acho que lá para frente esse deputado deve ter problemas e espero, sinceramente, que talvez seja punido com relação aos seus atos, aos atos praticados, na medida, logicamente, da sua culpa também. Afinal, isso também faz parte do Estado Democrático de Direito.